Boa tarde a todos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para fazermos juntos o Evangelho no Lar. Inicialmente vamos fazer a leitura preparatória do livro Minuto de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 80. Não se irrite contra aqueles que o caluniam. São benfeitores seus que lhe estão sempre chamando a atenção para seus erros, reais ou possíveis. Siga à frente. A dor é o adubo que faz crescer em nós a produção evolutiva. O arado que rasga o seio da terra é o que permite a colheita abundante. E as lágrimas fertilizam nosso coração, tornando possível um progresso maior. Então vamos fazer a nossa prece. Mentalizando a imagem de Jesus bem pertinho de nós. Agradecendo inicialmente ao nosso Pai por essa oportunidade de estarmos aqui encarnados no planeta Terra. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelo teu Evangelho de amor, que nos ilumina o caminho que nós precisamos seguir. Agradecer a espiritualidade amiga que está sempre junto de nós, nos intuindo, vibrando por nós, para que nós façamos sempre as melhores escolhas para a nossa evolução. Pedimos que nos auxilie no estudo desta tarde, para que a gente consiga compreender e aprender o ensinamento que será estudado aqui hoje. Graças nós damos a todos por tudo, estejam sempre junto de nós. Que assim seja. Então hoje nós vamos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis, o item Ajuda-te e o céu te ajudará. Então vamos lá. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá àquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou, se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Essa passagem, né, essa máxima que foi dita por Jesus, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo do 7 a 11. Né? Então, aqui eu já estou querendo chamar assim, a atenção, que ele faz aqui essa comparação, que nós, espíritos imperfeitos que somos ainda, né? Quando um filho nosso pede alguma coisa, nós fazemos questão de dar o melhor para ele, né? De acordo com as nossas possibilidades, né? Então, imagine o nosso Pai, né? Que é todo amor, que é todo bondade, né? O que ele não faz por nós, né? Então, aqui, ele diz aqui, ó. Então, vosso Pai que está no céu dará os verdadeiros bens, né? Os verdadeiros bens são as nossas virtudes. É o que nós vamos adquirindo a cada existência, a cada encarnação, né? Que não se perde, né? São as nossas virtudes, quando nós desencarnamos é o que nós levamos, né? E ele dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Então, Jesus também nos ensinando que é necessário que a gente peça, é necessário que a gente entre em comunhão com o nosso Pai, né? Que a gente faça um diálogo, né? Uma conversa entre um pai e um filho. Então, é necessário, como ele fazia quando ele esteve aqui, né? Ele se recolhia e ele conversava para fazer a sua prece. Então, ele está nos ensinando aqui que é necessário que a gente faça também essa comunhão, esse pedido. Apesar dele já saber o que a gente precisa, né? Mas ele está nos ensinando aqui que é necessário que a gente faça isso, esse diálogo, certo? E aqui, Allan Kardec, né? Sob a luz da espiritualidade amiga, né? Ele fez essa análise dessa máxima, ajuda-te e o céu te ajudará, sob 2 pontos de vista. Sob o ponto de vista terrestre, que está aqui no item 2, e no item 5, sob o ponto de vista moral.
certo? Então, vamos inicialmente sobre o ponto de vista terrestre. Então, o que ele vai dizer aqui, quando ele diz essa massa, ajuda-te e o céu te ajudará, que é necessário que haja um movimento da gente, que é necessário que haja um trabalho, que a gente não, que a gente peça algo, mas que a gente não fique de braços cruzados só esperando para ser atendido. Então, é necessário que a gente trabalhe, certo? É isso que ele vai dizer aqui. É necessário que haja de nós um esforço. Então, sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscar e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Então, tá tudo ligado, né? Então, para a gente conseguir algo, é necessário o nosso esforço, é necessário o nosso trabalho. Consequentemente, a gente vai desenvolver, para a gente efetuar esse trabalho, a gente vai desenvolver um conhecimento, a gente vai desenvolver a nossa inteligência e, consequentemente, o progresso, a nossa evolução. Então, a lei de trabalho e a lei do progresso são leis divinas, né? Então, a gente está sujeito a essas leis. Então, como é que funciona a sabedoria divina, né? Então, vem. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos, né? Mas Deus lhe deu a mais do que o animal o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem à necessidade do espírito, ou seja, após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, ele está dizendo aqui que na infância da humanidade, né, o nosso trabalho era só para adquirir o alimento, né, se proteger das intempéries e também se defender dos animais, né? Mas foi dado algo a mais ao homem, porque isso equivale a todo animal age dessa forma, né? Mas foi dado ao homem uma vontade de sempre adquirir o melhor. Então, a partir dessa vontade que a gente tem sempre adquirir o melhor, então a gente ou seja, a gente vai se aperfeiçoando, vai estudando nessa ânsia de se melhorar, né? Então, consequentemente, a inteligência vai se desenvolvendo e o progresso vai se efetuando também, né? Então, é isso. Então, inicialmente era a procura só pelo alimento material, mas no momento da humanidade nós já estamos também necessitando do alimento espiritual, que é isso que está acontecendo aqui, né? Nós estamos alimentando do Evangelho, das lições de Jesus, é o alimento espiritual. Então, é preciso o alimento espiritual, e é assim que o homem passa da selvageria à civilização, né? E no finalzinho aqui do item 4, a espiritualidade diz assim: caminha e chegarás, encontrarás pedras sobre os teus passos, olha e tiras tu mesmo. Então, o trabalho é nosso. A gente olha, mas a gente vai retirando, né? Nós te damos a força necessária, se a quiseres empregar, né? Então, a força chega, o pedido é atendido, Deus nos atende, né? Ele nos atende através da espiritualidade amiga que está sempre junto de nós, nos atende através de um irmão encarnado que nos dá um conselho, uma sugestão, nos dá uma ajuda. Então, Deus serve daqueles que estão ao nosso lado e também dos que já estão no outro plano, mas a ajuda sempre chega, né? E sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista moral, que está no item 5, certo? Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Então, o Evangelho de Jesus já é a luz que nos ilumina o caminho. E na minha prece já diz, ilumina o caminho que nós precisamos seguir. O Evangelho de Jesus é a luz que nos ilumina o caminho. Então, a gente pede,
e a luz chega, né? Então, pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar e como o anjo de Tobias vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela vos será aberta, mas pedi sinceramente, com fé, com fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, sereis abandonados às vossas próprias forças e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Então, eu fiz um grifo aqui nessa parte. Pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Então, assim, quando Jesus esteve entre nós, ele efetuou várias curas. E em algumas curas, ele sempre perguntava assim a quem ele queria curar, a quem Jesus ia curar, né? O que queres que eu faça? Então, tem aquela cura acho que é do cego de Jericó, né? Acho que é do cego de Jericó. Deixa eu olhar aqui. A cura do cego de Jericó. Isso, a cura do cego de Jericó. Que Jesus ia passando, ele percebeu que era Jesus que ia passando. Então ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E ele era repreendido porque ele estava gritando muito. Então Jesus disse: traga ele até mim. Então o cego foi levado e Jesus sabia o que ele queria, né? Mas Jesus pergunta, alguns ele sempre perguntava, e a esse ele perguntou: o que queres de mim? O que queres que eu faça? Então o cego respondeu: que eu veja, Senhor. Então, ou seja, ele precisava dizer o que ele queria, aquela força, aquela fé. Então, ele tirou uma capa mostrando a vontade que ele tinha de enxergar, né? E Jesus respondeu para ele que a tua fé, ele curou o cego, né? Ele disse: a tua fé te curou, ou seja, para mostrar que a nossa vontade tem que ser forte, a nossa fé tem que ser forte. Tudo que Jesus fez, ele foi para nos ensinar, de alguma forma, em cada lição de Jesus, em cada passagem de Jesus tem uma lição. Então, que a nossa vontade precisa ser uma vontade ativa, uma vontade forte, né? Então é isso. Então, para trazer também para o nosso contexto, eu gosto muito do livro Vivendo o Evangelho, que foi ditado pelo Espírito André Luiz, psicografia de Badu Filho, referente a essa mesma lição. É pedido e resposta. Então, assim, você pede. A resposta, porém, depende do seu concurso, depende de nós, depende da minha colaboração, depende da minha ajuda também. Eu preciso colaborar, né? Você pede conhecimento, o professor conta com seu esforço. Se eu peço, nossa, eu quero ter conhecimento naquilo, mas a gente precisa para isso que estudar, né? Você pede saúde, o médico espera a sua colaboração, né? Então, se a gente pede saúde, de que forma a gente pode contribuir com a nossa para que a gente tenha saúde? Né? Uma atividade física, vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos, né? Se a gente tem que estar sempre vigilante, meu Deus, será que esse pensamento é de raiva, é de inveja? Porque dependendo desses pensamentos, desses sentimentos, eles podem nos causar doença. Então é preciso que a gente esteja sempre vigilante. Então, se a gente quer ter saúde, vigie também os nossos pensamentos e sentimentos. E, se possível, também fazer atividade física, né? Uma caminhada, né? Então, emprego, o gerente examina, se você quer emprego, o gerente examina seu currículo, né? Então é isso, com a facilidade hoje que nós temos, né, da internet, a gente aprende, a gente estuda em casa, a gente se aperfeiçoa em casa mesmo. Então, mas ou seja, é necessário, a gente almeja um bom emprego, mas é necessário que a gente estude, que a gente se aperfeiçoe, não é isso? Então ele prossegue. Aí conclui assim: Deus atende o pedido de ajuda, certo? É sempre atendido, mas ela não é percebida se você não faz sua parte. Ou seja, às vezes a ajuda chega e a gente não percebe, né? Mas ela não é percebida se você não faz sua parte. A semelhança do que acontece no circuito elétrico, quando a energia está presente e a luz não aparece, porque a lâmpada está queimada, né? Então, essa foi a lição de hoje, né? Para mostrar que a ajuda é necessário que a gente sempre
entre em comunhão com o Pai, que a gente faça as nossas orações, que a gente faça os nossos pedidos, mas é necessário também que a gente se movimente, que a gente trabalhe para que a gente possa obter êxito no nosso pedido, porque a ajuda sempre chega, mas às vezes chega e a gente não percebe que a ajuda chegou, certo? É necessário que a gente também tenha um esforço, faça a nossa parte, certo? Então é isso, ajuda-te e o céu te ajudará. Então é isso, tá? Uma mensagem, uma lição muito bonita, né? Que a gente agradece sempre ao nosso Mestre Jesus pelos teus ensinamentos. Então vamos fazer a nossa prece final, agradecendo ao nosso Pai pelo teu amor, né? Obrigada, Pai, por tudo. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelos teus ensinamentos, por nos trazer a sua doutrina, a doutrina espírita que nos esclarece, nos esclarece tudo assim de forma tão clara. Obrigada, Mestre Jesus, também pelo teu amor. Agradecer a espiritualidade amiga que sempre nos auxilia nos nossos estudos e aproveitar nesse momento que nós estamos vibrando sentimentos bons de paz, de harmonia, de amor, que essas nossas vibrações elas possam seguir para todo o nosso planeta, principalmente para aqueles nossos irmãos, que ela alcance aqueles nossos irmãos que estão passando por momentos aflitivos, sejam encarnados ou desencarnados, né? Que haja muita paz, muita harmonia, muita abundância em todos os lares, que não falte o alimento, nem um alimento material, nem um alimento espiritual em todos os lares, que esse amor chegue nos corações de todos. Nesse momento também vibramos por aquele nosso parente, aquele nosso amigo, aquele nosso conhecido que está passando por dificuldades, que ele seja amparado, envolvido em muito amor, no amor do nosso Pai. E agradecemos a todos por tudo e pedimos também a nossa Mãe Maria que nos abençoe e nos envolva a todos com o seu amor de mãe que todos nós necessitamos. Nos abençoa, Pai, por tudo. Graças nós damos a todos por tudo e estejam sempre junto de nós. Que assim seja. Então é isso, meus irmãos. Essa foi a lição de hoje. Que a paz de Jesus esteja nos corações e nos lares de todos vocês.